Eu costumava pensar que se eu trabalhasse duro o suficiente, eles me veriam. Não apenas como a mais nova na sala, não apenas como a única filha, mas como alguém digna de continuar o nome da família. Meu nome é Luísa Andrade, e se você já ouviu falar da Andrade Arquitetura e Filhos, a empresa de design de casas de luxo que já dominou a zona sul de São Paulo, então você já conhece o meu sobrenome. O que você provavelmente não sabe é que o Filhos naquele título não era apenas uma marca. Era uma declaração de missão. Um decreto silencioso que dizia: este império é para os homens. Passei a maior parte da minha infância em canteiros de obras e casas modelo, seguindo meu pai e meus 2 irmãos mais velhos como uma sombra, enquanto eles seguravam plantas e tomavam decisões. A mim, entregavam pranchetas e café. Minhas sugestões eram recebidas com acenos e sorrisos, condescendentes. Eu era ambiciosa, uma palavra que eles usavam da mesma forma que se descreveria um cachorrinho tentando subir escadas. Mas eu nunca reclamei. Aceitei todos os estágios, todos os trabalhos braçais, todos os turnos noturnos que eles jogavam no meu caminho. Li todos os contratos, estudei o mercado e conhecia melhor as finanças da empresa do que o CFO. Com 23 anos, eu era a única da família com um MBA. Aos 24, já comandava projetos regionais inteiros. Mas títulos não significam nada se ninguém acredita que você os merece. Primeira vez que mencionei o planejamento de sucessão em uma reunião do conselho, uma sugestão simples para começarmos a preparar a próxima geração de liderança, meu pai nem me deixou terminar a frase. Você não é como nós. Luísa, disse ele alto o bastante para congelar a sala. O silêncio foi denso. Pisquei surpresa. Com licença? Ele nem olhou para mim. Apenas continuou folheando suas anotações. Este negócio foi construído por homens, administrado por homens. Você é talentosa, claro, mas esta não é sua área. Você não tem instinto. Meu irmão mais velho, Marcelo, riu do outro lado da mesa. Minha mãe, Helena, olhou para as próprias mãos. Ninguém veio em minha defesa. Nem mesmo meu tio Renato, que já me dissera em particular mais de uma vez que a empresa teria sorte de me ter no comando algum. Dia, você é emocional, meu pai acrescentou, como se estivesse me fazendo um favor ao explicar. Se importa demais com o que as pessoas sentem e pouco com a forma como os negócios são feitos. Isso não é liderança, Luísa. Isso é sentimento. Engoli em seco. Aquela reunião deveria ser um trampolim. Passei semanas preparando meu discurso, incluindo uma projeção de crescimento para os próximos 5 anos, insights de marketing e um plano de expansão totalmente orçado para 3 novos mercados. Mas tudo o que eles viram foi uma garotinha brincando de se vestir na mesa dos meninos. Mais tarde, naquela noite, eu estava sentada no escritório que, tecnicamente, eu gerenciava, mas não oficialmente. Então meu pai entrou sem bater. Você sabe, ele disse casualmente como se estivéssemos falando sobre o clima. Seus irmãos não são perfeitos, mas eles entendem como carregar o nome Andrade. Você sempre foi mais uma sonhadora, Ri. Não pude evitar. Quer dizer alguém com visão? Ele estreitou os olhos. Quero dizer alguém que pensa que ter ideias é o mesmo que ter poder. Garotinha patética. Você nunca foi inteligente. O suficiente. Só trabalhou mais para compensar. Essa fala eu nunca esqueci. Garotinha patética. Você nunca foi inteligente o suficiente. Ele saiu sem dizer mais nada. Fiquei ali sentada, olhando para meu reflexo na tela preta do laptop. O escritório estava escuro e frio. Mas pela primeira vez, eu não senti vontade de chorar. Eu me senti acordada. Se eles não abrissem espaço para mim na mesa, tudo bem, eu construiria uma melhor. Não discutiria. Não lutaria por migalhas. Iria embora e criaria algo tão inegável, tão poderoso, que um dia eles engasgariam com suas próprias palavras. Eles não sabiam disso então, mas aquela foi a última vez que falaram comigo como se eu estivesse abaixo deles. Eles me descartaram. Mas o que não perceberam é que eu já tinha começado a escrever a minha própria história. Você pensaria que, depois de tudo o que meu pai disse, eu iria embora em silêncio. Talvez eu devesse ter feito isso. Mas eu ainda nutria a esperança de que,
Se provasse meu valor mais uma vez, com algo inegável, eles finalmente me escutariam. Então fiz o que qualquer garota patética que nunca foi a inteligente faria. Trabalhei ainda mais duro. Passei semanas refinando uma proposta de negócio que poderia ter levado a Andrade Arquitetura e Filhos para uma nova era. Analisei tendências de mercado, demografias emergentes e mudanças no comportamento digital. Encontrei um nicho: casas de luxo ecológicas com integração de tecnologia inteligente. Ninguém na zona sul de São Paulo estava fazendo certo, mas era o futuro. E eu sabia exatamente como poderíamos liderar. Montei uma campanha inteira. Logotipo, projeções, narrativa da marca. Usei minha rede de contatos do MBA para conseguir consultores especializados. Reservei uma pequena sala de apresentação no escritório central da Andrade Arquitetura e Filhos, localizado no Itaim Bibi, e enviei convites para a equipe executiva. Lembro das minhas mãos tremendo enquanto clicava nos slides. Lembro de ninguém fazer contato visual. E lembro especialmente do sorriso do meu pai no fim. Não um sorriso de orgulho ou até de diversão, mas aquele sorriso forçado que ele reservava para quem não sabia o seu lugar. Quando terminei, houve um longo silêncio. Olhei para meus irmãos, ambos recostados em suas cadeiras, como se estivessem esperando pela sobremesa. Meu tio Renato bocejou. Claramente não prestava atenção. Meu pai foi o único que falou. Terminou? Assenti, insegura. Ele exalou bruscamente, e então se virou para meu irmão mais velho. Marcelo, quer explicar para sua irmã por que isso nos levaria à falência em 1 ano? Marcelo riu. Luísa, sem ofensa, mas isso aqui não é uma pós-graduação. Você não joga chavões em uma apresentação de slides e chama isso de plano. Casas inteligentes, construção verde? Para quem você acha que está vendendo? Pro Elon Musk? A sala explodiu em risadas contidas. Mas não era uma piada. Os números... Comecei sem fôlego. Números mentem. Meu pai me cortou. Instinto não. E meu instinto diz que todo esse discurso é um projeto de vaidade. Você quer brincar de CEO? Tudo bem, mas não aqui. Esta é uma empresa real, não sua caixinha de areia. Pai, não, ele disse agora de pé. Quer construir algo? Faça em outro lugar. Mas que inferno! Comece sua própria empresa. E veja até onde isso te leva. Mas não venha aqui agindo como se fosse uma de nós. Porque você não é. Nunca foi. Essa palavra de novo. Não é uma de nós. Olhei ao redor da sala esperando, implorando, por alguém que interviesse. Mas tudo o que vi foram sorrisos abafados e olhares desviados. Minha mãe, como de costume, nem estava presente. Raramente comparecia às reuniões. Juntei meus materiais em silêncio. Quando cheguei à porta, meu irmão mais novo, Bruno, se inclinou com um sorriso presunçoso. Ei, se não der certo, ouvi dizer que uma empresa de design de interiores está contratando. Você podia ajudá-los a escolher cortinas. Mais uma rodada de risadas. Assim, de repente, eu soube que aquela não era mais a minha família. Não da forma que importava. Eu não era filha deles, irmã deles ou colega deles. Eu era uma estranha, usando o sobrenome deles como um rótulo que eu não havia conquistado. Eu não chorei. Não até chegar em casa. E então eu deixei tudo sair. A humilhação, a raiva, o desgosto, veio em ondas. Anos sendo discutida, rejeitada e subestimada. Anos ouvindo que eu deveria ser grata pelas migalhas que eles jogavam. No meu caminho, eu queria gritar. Queria queimar tudo, mas eu não fiz. Ao invés disso, eu fiz uma mala. Saí na manhã seguinte, sem contar a ninguém. Abandonei aquele legado, aquela expectativa sufocante de ser apenas o suficiente, mas nunca demais. Abandonei a sala de reuniões, para a qual eu nunca fui realmente convidada. Parti para o desconhecido. Mudei-me para uma cidade onde ninguém sabia meu sobrenome, onde eu não era Luísa Andrade, a ovelha negra de um império familiar, mas apenas Luísa, uma mulher com um plano, uma visão e nada mais a perder.
e naquele pequeno apartamento acima de uma padaria que cheirava a canela e pão fresco todas as manhãs, eu me sentava com o meu laptop e abria uma página em branco, sem logotipo, sem sala de reuniões, sem sorrisos forçados, apenas eu, no começo de algo que eles jamais imaginariam. Há algo libertador em ser subestimada. Isso nos dá o presente da invisibilidade. E quando você é invisível, ninguém te vê chegando. Naquele pequeno apartamento, com a tinta descascando nas janelas e um aquecedor de água que tossia toda vez que eu tomava banho, eu construí a base de algo que ninguém na minha família acreditaria que eu fosse capaz. Eu não tinha o dinheiro deles, mas tinha algo ainda melhor: clareza. Não estava mais tentando provar nada para pessoas que já haviam decidido quem eu era. Não esperava mais permissão. Dei à empresa o nome de Estúdio Luiza Andrade, uma homenagem a uma estrela quase invisível a olho nu, orbitando silenciosamente no fundo, quieta, despercebida, mas poderosa. Os primeiros dias foram brutais. Queimei minhas economias rapidamente. Comi muito macarrão instantâneo e trabalhei até o amanhecer em muitas noites. Ofereci meus serviços para pequenos empreiteiros, desenvolvedores, boutiques, até mesmo proprietários construindo espaços personalizados. A maioria disse não, mas alguns disseram sim. E eu tratei esses projetos como se fossem contas de milhões de reais. Comecei com pequenas reformas personalizadas da EcoSmart, para clientes sofisticados que buscavam luxo sustentável. Era um nicho, e eu sabia que a demanda existia. Cuidei de cada detalhe sozinha, projetando, terceirizando, gerenciando subcontratados. Eu fazia de tudo, porque fracassar não era uma opção. Eu não queria apenas ter sucesso, eu queria superá-los, e queria fazer isso nos meus próprios termos. Em um ano, eu tinha 5 funcionários em tempo integral, um pequeno estúdio e uma lista crescente de clientes. O negócio ainda estava fora dos holofotes. Não era grande o suficiente para manchetes, mas já começava a circular nos círculos certos. Mantivemos tudo em segredo de propósito. Minha família não fazia ideia de que eu ainda estava no ramo. O que eles não perceberam, ou não conseguiam perceber, é que não se tratava apenas de uma nova empresa. Era uma competição. Fiquei de olho na Andrade Arquitetura e Filhos. Não foi difícil. Eles ainda estavam nas notícias, ainda se gabando de modelos ultrapassados e ignorando as mudanças nas exigências dos clientes. Estavam navegando no próprio nome, como sempre fizeram. E estavam cegos para o quão rápido o mundo ao redor deles estava mudando. Então fui estratégica. Contratei um especialista em marketing, que já havia trabalhado em um grande concorrente. Criamos uma imagem de marca que atraía diretamente os clientes que meu pai sempre rejeitou. Jovens profissionais, mulheres que sustentavam suas famílias, famílias ligadas à tecnologia, todos em busca de um design pessoal e inteligente. Nosso estilo era limpo, eficiente e sustentável. Tudo que a Andrade Arquitetura e Filhos não era. Mas eu não parei por aí. Começamos a licitar discretamente em projetos comerciais de médio porte. Alguns dos mesmos contratos que a empresa do meu pai costumava ganhar com facilidade. Exceto que agora, eles estavam perdendo para uma empresa sem nome, com ideias novas e execução mais rápida. Eles não sabiam quem nós éramos, e eu gostava assim. Nos bastidores, comecei a buscar algumas das pessoas deles, os bons profissionais, os esquecidos, gerentes de projeto, designers, assistentes que tinham histórias parecidas com a minha. Pessoas cansadas de serem invisíveis. Pessoas que queriam um assento em uma mesa, que realmente tivesse espaço para elas. E, um a um, eles se juntaram a mim. Nossa pequena estrela estava ficando mais brilhante, e eles ainda não tinham olhado para cima. Houve um momento, cerca de 18 meses depois, em que eu estava sentada em uma reunião com um cliente de alto perfil. Eles estavam considerando contratar a Andrade Arquitetura e Filhos, ou a minha empresa. Eu tinha visto a proposta do meu pai. Segura, tradicional, complacente. Então eles olharam para a minha. Quem é você? O cliente perguntou, examinando nossa proposta. Isso é novo, é inteligente. É o que eu não sabia que queria até ver. Eu sorri. Apenas alguém.
com muito a provar. Fechamos o negócio. Até o final daquele trimestre, tínhamos superado a Andrade Arquitetura e Filhos em 3 grandes contratos, cada um tirando-os da zona de conforto. O nome deles já não tinha o peso de antes. O charme estava se desfazendo. E eu estava apenas começando. Ainda fiquei em silêncio. Deixei que me ignorassem. Deixei que rissem nas salas de reuniões e zombassem da empresa que continuava vencendo. Eles, sem saber quem estava por trás de tudo. Deixei que pensassem que eu tinha ido embora. Que eu era irrelevante, esquecível. Porque quando finalmente percebessem com quem estavam lidando, já seria tarde demais. Dizem que o orgulho vem antes da queda. Mas no caso do meu pai, foi o orgulho que construiu a queda, tijolo por tijolo. De fora, a Andrade Arquitetura e Filhos ainda parecia um império polido. Grandes sedes de vidro no Itaim Bibi, caminhões reluzentes com anúncios em letras garrafais, reportagens em revistas de luxo. Mas por dentro, a fundação estava começando a apodrecer. E eu podia ver isso de longe. Tudo começou com um contrato cancelado. Um empreendimento de resort em Campos do Jordão no qual eles estavam apostando. Alto. O cliente desistiu no último minuto, citando diferenças criativas. Mas eu sabia o verdadeiro motivo. Oferecemos uma visão melhor, uma execução mais limpa e menor despesa. Depois vieram as demissões. Primeiro, alguns designers juniores. Depois, a recepcionista de longa data. Em seguida, um líder de projeto com quem eu já havia trabalhado. Anos atrás, um homem tão leal que praticamente sangrava as cores da Andrade Arquitetura e Filhos me procurou em busca de uma vaga. Eu não me gabei, apenas enviei o contrato para ele. Bem-vindo ao estúdio Luiza Andrade. O verdadeiro golpe veio 6 meses depois. A Andrade Arquitetura e Filhos perdeu um contrato do governo para reformar edifícios sustentáveis. Um grande acordo de vários anos, um daqueles que eles tinham certeza de que era deles, e pelo qual nem mesmo lutaram, acreditando que o nome Andrade ainda tinha peso. Mas os tempos mudaram. Os compradores agora queriam inovação, sustentabilidade, flexibilidade, e nós oferecemos os 3. Eu vi o comunicado de imprensa deles tropeçando em desculpas, culpando a volatilidade do mercado e o aumento da concorrência. Eles não. Nos nomearam, é claro. Não sabiam que éramos nós. Mas já começavam a sentir nossa presença em seus calcanhares. Eu percebia isso no desespero deles. A presença antes polida nas redes sociais começou a forçar a barra, tentando imitar nossa marca, copiando nossas hashtags, até mesmo lançando uma nova iniciativa ecológica, moderna, que parecia apressada e fora de sintonia. Eu quase ri quando vi. Eles estavam tentando derrotar um fantasma. E o fantasma era eu. Rumores de nossa vitória começaram a circular na indústria. Sussurros sobre má gestão, tensão familiar, fluxo de caixa ruim. Eu não espalhei nada, não precisei. Eu apenas deixei apodrecer. A verdade tem um jeito de vazar quando as pessoas estão com medo. E minha família estava começando a entrar em pânico. Numa tarde, entrei em uma feira do setor. Não estava lá como palestrante nem expositora, apenas como observadora, curiosa, para ver como a Andrade Arquitetura e Filhos se apresentaria agora que já não era mais o maior nome da sala. Eles tinham um estande nos fundos, menor do que o habitual, com menos pessoas. Meu pai não estava lá, mas Marcelo e Bruno estavam, tentando sorrir apesar do desconforto. Eu fiquei longe o suficiente para que não me notassem, mas perto o bastante para observar. Um homem se aproximou deles. Um desenvolvedor que eu havia conhecido semanas antes, durante uma apresentação. Desculpe, já estou em negociações com o estúdio Luiza Andrade. Ele disse casualmente, quando Marcelo lhe entregou um folheto. Eles estão fazendo um trabalho incrível. Marcelo forçou um sorriso. Você deveria dar uma olhada. Eles têm algo especial. E então ele se afastou. A expressão de Marcelo caiu como uma máscara no chão. Ele se virou para Bruno. Que maluquice! Eu não acredito que é a empresa da nossa irmã Luísa. Eu sorri para mim mesma. O acerto de contas havia começado, mas o verdadeiro momento, o ponto de virada, veio numa manhã chuvosa de quinta-feira.
Eu estava no meu escritório revisando os planos de expansão quando minha assistente bateu na porta. "Tem algo que você precisa ver", disse ela, com os olhos arregalados. Ela me entregou um tablet com um artigo aberto. A manchete dizia: Andrade Arquitetura e Filhos enfrentam grande processo por projetos atrasados e quebra de contrato. Não era apenas um artigo de impacto, era uma exposição. O texto descrevia prazos perdidos, estouros de orçamento, má gestão e conflitos internos, incluindo fontes anônimas de dentro da empresa. Ex-funcionários. Talvez até alguns que eu havia silenciosamente acolhido no estúdio Luiz Andrade. Império do meu pai estava sangrando, e o mundo finalmente sentiu o cheiro. Eu não comemorei. Não me regozijei. Apenas fechei o artigo, recostei-me na cadeira e respirei fundo. Isso nunca foi sobre vingança. Era sobre a verdade, sobre mostrar a eles e ao mundo que eu nunca fui a garota patética que diziam. Eu não era emocional, não era ingênua e, com certeza, não era uma sonhadora brincando de se fantasiar no mundo deles. Eu era uma construtora, e enquanto eles zombavam de mim, eu estava construindo um futuro sem eles. Mas o que nenhum deles esperava era que esse futuro estava prestes a se tornar muito público, porque o mundo estava prestes a aprender o meu nome. E eles também. Há momentos que dividem sua vida em dois, antes e depois. Para mim, aconteceu numa manhã tranquila de segunda-feira. Um café preto, o telefone vibrando. Eu quase não atendi. Estava no meio da revisão das maquetes para nosso novo projeto, um condomínio de luxo sustentável nos arredores de São Paulo. Quando minha assistente entrou correndo, pálida e atordoada. "Luísa", disse ela sem fôlego, segurando o celular. "Você está em alta." Eu pisquei, confusa, quando ela virou a tela para mim. Lá estava. Luísa Andrade, a CEO mais jovem do país, fundadora do estúdio Luísa Andrade, revelada. Meu coração parou. Não era apenas um artigo de negócios. Estava em todo lugar. CNN Brasil, Exame, Valor Econômico, até programas de TV da manhã haviam repercutido. Uma manchete se destacava entre as outras. A fundadora, CEO do estúdio Luísa Andrade, revelada como filha de Roberto Andrade, da Andrade Arquitetura e Filhos. A empresa que ela silenciosamente superou. Eu nem precisei ler. Já sabia qual história estavam contando. Uma garota expulsa do negócio da família, ridicularizada por sua ambição, apenas para retornar com um império próprio. Havia citações de antigos colegas, trechos de uma palestra minha numa conferência de tecnologia, fotos minhas em frente à nova sede do estúdio Luiz Andrade. Elegante, envidraçada, minimalista. Tudo o que a Andrade Arquitetura e Filhos não era. E então veio a cereja do bolo. Uma comparação lado a lado das perdas recentes deles com as nossas vitórias. Não era sutil. A mídia havia traçado as linhas de batalha para nós. Meu telefone começou a tocar. E-mails inundaram minha caixa de entrada. Jornalistas, investidores, parabéns de pessoas com quem eu não falava há anos, mas a mensagem que mais me atingiu não foi de nenhuma delas. Foi da minha mãe. Seu pai viu as notícias. Ele não fala há uma hora. Eu olhei para a tela. Não com culpa, nem com satisfação. Apenas em silêncio. Durante anos, ele insistiu que eu não era parte da família. Durante anos, eu acreditei que provar que ele estava errado consertaria algo dentro de mim. Mas naquele momento, vendo o mundo celebrar aquilo que ele tanto tentou suprimir, percebi algo importante. Eu não precisava mais da validação dele. Naquela mesma tarde, minha assessora confirmou. Uma entrevista televisionada havia sido solicitada. Cobertura nacional, horário nobre. "Você quer fazer isso?" Ela perguntou. Eu hesitei. Eu não havia construído o estúdio Luiz Andrade para os holofotes. Eu a construí pela liberdade. Mas talvez fosse hora de pegar o microfone. Eu balancei a cabeça. "Vamos fazer isso." A entrevista foi ao ar 3 dias depois. Eu usava um terno azul marinho, elegante e discreto, sem logotipos chamativos,
sem discursos de vingança. Apenas presença. A apresentadora abriu com a história da minha ascensão misteriosa, como o estúdio Luiza Andrade se tornou uma gigante silenciosa do setor, redefinindo o mercado imobiliário de luxo sustentável em menos de 4 anos. Então ela fez a pergunta que todos esperavam. É verdade que você é filha de Roberto Andrade? Eu sorri suavemente. Sim. Por que esconder? Você escondeu? Não. Eu apenas parei de me desculpar por não ser bem-vinda. Ela piscou. E agora você construiu uma empresa que superou a deles. Não se trata de superar o desempenho, respondi, embora ambos soubéssemos que era. Trata-se de construir algo que reflita quem eu sou e dar aos outros um lugar para fazer o mesmo. A entrevista terminou com uma ovação de pé da plateia ao vivo naquela noite. O site do estúdio Luiza Andrade caiu devido ao tráfego. Recebemos mais de 300 consultas de parceria. Nossas ações saltaram 12% em 24 horas e os investidores começaram a sussurrar sobre uma expansão global. Mas enquanto o mundo celebrava meu nome, eu sabia que havia um lugar onde o silêncio reinava. O grupo de bate-papo da família Andrade ainda está ativo, mas assustadoramente silencioso, sem comentários maliciosos, sem emojis desdenhosos, apenas silêncio, até que uma mensagem finalmente apareceu do meu irmão Marcelo Andrade. Você nos usou. Eu não respondi. Então não. O que eu poderia dizer? Eles usaram meu silêncio para fingir que eu não existia e agora o mundo sabia melhor? O anúncio mudou tudo, não porque me deu poder, mas porque os forçou a ver o que eles passaram a vida me ignorando, Luiza Andrade, aquela que eles disseram que nunca lideraria, nunca teria sucesso, nunca seria mais do que uma sonhadora. E, agora eu era a CEO mulher mais jovem do país, mas ainda tinha um último passo pela frente, um último capítulo, e começaria na reunião de família. O convite chegou como se nada tivesse mudado. Um envelope cor de marfim com letras em relevo. Reunião anual da família Andrade. Sábado, às 16 horas. Estou hospedada na propriedade. Sem nota pessoal, sem desculpas. Apenas tradição. Eu olhei para ela por um tempo, deixando a ironia se instalar. 4 anos atrás, eles riram de mim nas salas, de reuniões. Me disseram que eu não pertencia, me chamaram de patética. Agora, estavam me convidando de volta para a casa em que cresci. A casa que, em todos os sentidos, deixou claro que eu era um convidado, não um legado. Eu não havia posto os pés lá desde o dia em que saí. Mas este ano eu aceitei. Não para eles, para mim. Naquele sábado, eu estacionei nos portões da propriedade, em um elegante Rolls Royce preto, o modelo fantasma. O nome por si só me fez sorrir. Apropriado, realmente, para a garota que eles uma vez apagaram. O guarda me reconheceu imediatamente, olhos arregalados, enquanto ele levantava a barreira. A longa entrada estava cheia de carros de luxo. BMWs, Audis, um Bentley clássico ou 2, mas o meu era o único Rolls. Eu saí lentamente, em um terno marfim sob medida, sem logotipos, sem toque dramático, apenas elegância silenciosa e o tipo de presença que faz uma sala parar sem precisar, levantar a voz. Conforme eu me aproximava da entrada, os murmúrios começaram. Cabeças viradas, conversas abafadas, todos me viram. Finalmente me viram, mas ninguém parecia saber o que dizer. Eu andei para o saguão como se eu pertencesse ali, porque eu pertencia, quer eles gostassem ou não. Minha mãe foi a primeira a me cumprimentar. Seus olhos suavizaram e por um segundo eu vi algo que quase parecia arrependimento. Você está incrível, ela sussurrou. Obrigada, eu disse, então me inclinei. Não vamos fingir nada. Ela deu um pequeno sorriso triste. Justo. Dentro da festa, o burburinho era de primos, tios, velhos amigos da família. Meu irmão estava parado perto da lareira, congelado no meio de uma conversa. Quando me viram, o maxilar de Marcelo Andrade ficou tenso. Os olhos de Bruno Andrade se voltaram para meu pulso. Então as chaves do carro estavam na minha mão.
Eu não parei para cumprimentá-los. Fui direto para o pátio dos fundos, onde meu pai estava sozinho, olhando para o gramado como um rei observando as ruínas de seu reino. Ele se virou quando ouviu meus saltos na pedra e, pela primeira vez na minha vida, Roberto Andrade parecia pequeno. Nós ficamos em silêncio por um momento. Você veio, ele finalmente disse, sua voz mais baixa do que eu lembrava. Eu vim, respondi. Ele me estudou. Você fez um grande nome para si mesma. Eu não disse nada. Ele desviou o olhar, sua voz tensa. Eu posso ter estado errado. Isso quase me fez rir. Pode ter sido, mas eu não vim para pedir desculpas. Eu vim para encerrar. Ele se virou para mim. A companhia, lutando, seus irmãos. Eles se contiveram. Nós poderíamos usar sua ajuda. Eu encontrei seus olhos. Calmo, firme, não mais bravo, apenas claro. Você disse que eu nunca fui a inteligente. Eu respondi suavemente. Apenas uma garota patética com ideias e nenhum poder. Ele não negou. Agora, eu disse, gesticulando vagamente em direção à casa, à festa, ao império moribundo. Você quer minha ajuda? Seus lábios se separaram, mas eu o interrompi. Eu não estou aqui para resgatá-lo, pai. Eu construí algo, sem você. Enquanto você estava zombando de mim, eu estava criando. Enquanto você estava me dispensando, eu estava me tornando tudo o que você disse que eu não poderia ser. Ele olhou para mim como se não reconhecesse a pessoa parada na frente dele. Bom, eu me virei para sair, mas antes de ir, olhei por cima do ombro. Você estava certo sobre uma coisa, eu disse. Eu não sou como você, e graças a Deus por isso. Enquanto eu caminhava de volta pela casa, as pessoas se separaram como água ao meu redor. Sussurros, olhares roubados, alguns sorrisos forçados. Mas eu não precisava da admiração delas. Eu não estava lá para provar mais nada. Eu já tinha vencido lá fora. O Rolls Royce brilhava sob o sol do fim da tarde. Eu deslizei para o banco do motorista, liguei o motor e olhei para trás uma vez. Não para a casa, mas para a garotinha, que eu costumava ser, aquela que tentou tanto ser vista. E eu sorri, porque ela não estava mais tentando. Ela estava liderando. E daquele dia em diante, o mundo nunca mais esqueceria seu nome. Luísa Andrade. Não a ovelha negra, não a reflexão, tardia, não a garota patética, apenas a mulher que reescreveu as regras e garantiu que ninguém como ela fosse esquecido novamente. Agora me diz, você já foi subestimado ou subestimada por alguém que deveria te apoiar? Como você reagiu? E se você estivesse no lugar de Luísa, teria desistido ou criado seu próprio império também? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.